Muito bem, meus amigos. Iniciando o nosso trabalho de hoje, o livro Plantão de Respostas, transcrição do segundo Pinga-Fogo, de 23 de dezembro de 1971. Nós vamos abordar hoje a partir do tema costumes. Vamos então aqui ao nosso livro. Rapidamente, muito bem. Pergunta feita ao Chico, então. Lembrando que nós estudamos, no nosso capítulo anterior, condições do planeta e controle de natalidade, né? Agora, então, costumes. As crenças e costumes variam muito ao redor do mundo. Coisas que para nós são consideradas negativas, como é o caso de traição conjugal, para indígenas e esquimós, são vistas com outros olhos. O mal está na intenção ou na ação? O Chico responde para nós. As crenças e os costumes variam no tempo e no espaço de acordo com o grau evolutivo da sociedade a que pertencem. Houve uma época em que a escravidão era considerada normal, assim como, atualmente, há países desenvolvidos economicamente que consideram legítimo o aborto e a pena de morte. De uma maneira geral, as nossas imperfeições independem do nosso grau de evolução intelectual. Contudo, o conhecimento pode nos auxiliar a diferenciar o que é moralmente correto do que não é. Neste caso, como em todos os outros, o mal está em não se repetir uma intenção que se sabe que é moralmente incorreta. O espírito verdadeiramente evoluído nem sequer cogita do mal. Chegaremos a este nível afirmando que as más intenções que surjam em nosso espírito, para que, além de não se tornarem nunca ações concretas, esse gênero de pensamento enfraqueça até desaparecer por completo. Convém lembrar que esse exercício é individual e que não se deva nunca impor normas de conduta a outras pessoas ou povos, pois cada nível evolutivo corresponde a um padrão de conduta adequado. O verdadeiro ensinamento é o exemplo. Então vamos lá. Nós tivemos aqui nesse trecho, ou nessa questão apresentada ao Chico, né, uma questão bastante pertinente, digamos assim, porque trata para nós de uma análise, de uma reflexão entre aquilo que nós fazemos num comportamento social, aquele comportamento que para nós torna-se padrão, torna-se normal, pelo fato de nós estarmos acostumados a praticá-lo, e depois, então, com o passar do tempo, esse comportamento passa, então, a se tornar para nós um objeto de reflexão, para saber se, embora ele seja normal dentro dos nossos padrões, se ele é ético, se ele faz com que todos nós estejamos sendo justos com aqueles, então, que sofrem a ação do nosso comportamento. Pessoal, o volume está no máximo aqui, tá? Então, feita essa pergunta aqui para o Chico, vamos analisá-la com cuidado, então. Ele começa dizendo aqui na primeira parte que as crenças e costumes variam no tempo e no espaço de acordo com o grau evolutivo da sociedade a que pertence. Quando se fala, então, sobre crenças e costumes, nós estamos falando, então, sobre um comportamento moral da sociedade. Aí esse é um tema em que, inclusive, a própria filosofia debate com bastante frequência, né? Eu postei para vocês um artigo que a gente vai ler aqui em seguida, para fazer com que nós tenhamos ali um melhor entendimento da diferença do que é aquele comportamento que nós temos no meio da nossa sociedade diante das pessoas e aquele comportamento que nós fazemos quando nós estamos sozinhos. De um modo geral, para poder facilitar, nós lembramos sempre que o nosso comportamento moral, ele se baseia, por exemplo, em não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que nos fizessem.
Então isso nós vamos entender do comportamento moral, é aquele comportamento que estabelece regras para nós, que estabelecem normas de conduta dentro de uma sociedade. E muitas vezes nós vamos encontrar, dentro desse estudo da diferença entre ética e moral, percebendo que conforme os indivíduos vão se esclarecendo, porque enquanto moral é um comportamento que nós temos natural, a ética vem da reflexão. E essa reflexão depende muito da nossa instrução, do nosso esclarecimento. Porque é então a partir da ética nós passamos a questionar os nossos comportamentos morais. Então por isso que a ética é individual e o moral é coletivo. Então, quando o Chico coloca para nós que essas crenças e costumes variam de acordo com o espaço e o tempo, né, acho que talvez uma ideia bastante clara que nós podemos ter aqui no nosso país é a própria escravidão, como o Chico coloca para nós aqui um pouco abaixo. Houve uma época em que a escravidão era considerada normal, assim como atualmente há países desenvolvidos economicamente que consideram ilegítimo o aborto e a pena de morte. Então, enquanto na nossa sociedade brasileira, na época do Império, nós tínhamos ali, né, não na época do Império apenas, mas na época da própria colônia, né, então até 1822 nós éramos uma colônia, a escravidão era absolutamente aceita e até mesmo necessária para o desenvolvimento econômico, né, segundo os habitantes daquela época e até mesmo do governo. Depois, a partir de 1822, o Brasil, agora independente, continuou adotando esse comportamento até 1889. Então nós tivemos ali 67 anos de escravidão aqui no Brasil, que ela foi naturalmente minguando na sua aceitação, tanto que a partir de um determinado momento nós começamos a ter movimentos abolicionistas para fazer com que a escravidão não fosse mais aceita, mudando algumas regras de conduta, né, regras relacionadas com a escravidão, como, por exemplo, primeiro a lei do sexagenário, depois a lei do ventre livre. Né? Então, todo escravo, a partir de 60 anos, ele ficava, então, liberto. Toda criança que nascesse como filho de uma escrava, a partir dessa lei, seria já livre. E até que, então, 1822, no dia 13 de maio, culminou na abolição da escravatura no Brasil. Então, nós percebemos que, moralmente, esse comportamento era aceitável, essa conduta era aceitável. Para quem se lembra de novelas marcantes, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, novelas marcantes, né, como Sim a Moça, por exemplo, que contava ali a saga de uma família e na relação, né, da sociedade branca com os negros da época. Então, nessa novela, deu para a gente perceber aqueles movimentos abolicionistas que começavam a surgir, no caso escravizaura também, né? Então, esses movimentos abolicionistas que surgiam de grupos que se juntavam para discutir aquele comportamento da sociedade. Então, cada indivíduo trazia a sua própria ética e começavam, então, a debater e encontrar formas de mudar o comportamento da sociedade. Então, a gente viu ali como facilidade, né, o que é um comportamento ético, individual e aquele comportamento coletivo moral. Então, aqui o Chico lembrou da escravidão e ele fala do aborto e da pena de morte. Isso em 1971. Agora, em 2020, nós tivemos, por exemplo, né, a votação na Argentina, 2021 até, né, a votação na Argentina, né, de permitir o aborto. Nós tivemos ontem, ou antes de ontem, a execução de uma mulher nos Estados Unidos depois de 70 anos, que a última mulher tinha sido executada. E assim a gente vai encontrando vários tipos de comportamento no meio da nossa sociedade planetária. Por isso, então, a tendência, como o Chico coloca, de uma maneira geral, as nossas imperfeições independem do nosso grau de evolução intelectual. Porque nós encontramos nações que são economicamente desenvolvidas, porém ainda tendo esses comportamentos que nós podemos considerar, para eles, né, a princípio, um comportamento moral, mas nós consideramos
tendo o Evangelho como referência, comportamentos imorais. Aí ele coloca: contudo, o conhecimento pode nos auxiliar a diferenciar o que é moralmente correto do que não é. Então, esse conhecimento é um conhecimento, não apenas um conhecimento técnico-científico, mas ele é um conhecimento, por exemplo, né, um conhecimento das leis divinas, aquilo que a própria doutrina traz para nós. Porque quando a gente fala de um conhecimento evangélico, nós ficamos muito ligados àquilo que se encontra escrito, por exemplo, na Bíblia. Mas nós sabemos que até mesmo na Bíblia, se nós analisarmos com cuidado, nós veremos ali muitos outros comportamentos que eram morais na época, mas que hoje são considerados imorais. Pois é, então, Licinzinha, ainda temos esse comportamento, né, em algumas legislações pelo mundo afora. Aí nós tivemos na Bíblia, por exemplo, Paulo de Tarso dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido. Nós temos Paulo de Tarso dizendo que nós temos que tratar os nossos servos com dignidade, porque naquela época isso era aceito. Então, já que era aceito, eticamente nós devemos então tratar bem as pessoas por um princípio pessoal, mas respeitando aquele comportamento que era aceito pela sociedade. Então, para que a gente possa então mudar esse comportamento, para discernir aquilo que é correto do incorreto, há a necessidade de nós nos municiarmos de um entendimento mais profundo, de um conhecimento mais profundo, a partir de valores que são realmente considerados. Porque tirando aquilo que é trazido pelos espíritos, os valores mais nobres, muitas vezes assim compreendido, são aqueles escritos em textos religiosos. Mas ainda assim, se fizer uma investigação, nós vamos perceber que existe a diferença ali, que nós vamos encontrar imperfeições também. Basta lembrar que lá em Deuteronômio, Moisés traz como legislação que aqueles que falam com os mortos, né, devem ser expulsos. Então, é assim que se entendia naquela época. Então, quando nós falamos do tempo e nós falamos das sociedades, é natural que elas passem por diversas transformações e dentro dessa lei do progresso que nós aprendemos, nós vamos verificar então que chegaremos a um ponto em que o nosso planeta, como nós conversamos sobre isso ontem, passando por esse processo de antes de ontem, né? Passando por esse processo de transformação para chegar no mundo regenerado, há a necessidade de nós modificarmos o nosso comportamento, modificarmos os nossos valores. E para isso, então, nesse caso, os espíritos têm participado aqui conosco, né, nessa relação, nesse intercâmbio, trazendo para nós diversas outras informações para a nossa educação moral. Porque sem isso, supondo que nós não tivéssemos esse comportamento, a evolução até chegaria, mas ela demoraria muito mais. Porque nós aprenderíamos através da vivência, através das consequências das nossas ações, para somente depois então mudarmos o nosso comportamento. Então a gente viveria dentro daquele padrão durante muito tempo, até o momento em que eu me cansaria do sofrimento, né, do efeito negativo daquele tipo de resultado, para então começar a minha modificação. Já com esse intercâmbio com o mundo espiritual, os espíritos trazem para nós essas normas de condutas baseadas nessas leis divinas, sem que nós tenhamos que aprender com os erros. Então isso vai acelerar o nosso processo de transformação. Por isso então nós vemos, né, nessa conexão entre aquilo que traz a filosofia e aquilo que traz a doutrina espírita no seu aspecto também filosófico, mostrando para nós que é através da comunicação, do intercâmbio com o mundo espiritual, é através da reencarnação de espíritos que trazem como missão educar ou reeducar a sociedade a partir dos seus próprios exemplos. E aí nós vamos entender que uma sociedade, então, ela vai se tornando cada vez mais ética dentro do seu comportamento, modificando seus valores morais, exatamente a partir dessas reflexões que vão surgindo com essas influências que nós vamos recebendo. E aí, então, aqui na terceira parte, ele coloca: o espírito verdadeiramente evoluído nem sequer cogita o mal.
Então, esse é um princípio fundamental, porque nós vamos perceber que, no nosso caso, espíritos ainda em processo de desenvolvimento, em processo de evolução, nós temos ali vários estágios. Um daqueles estágios é um indivíduo que age no mal pelo próprio automatismo, porque ele está acostumado a se comportar dessa forma. Há aquele que pensa no mal, e aí então ele vai analisar se vai ter algum problema, o comportamento que ele vai ter, se ele vai sofrer alguma sanção, e aí então ele executa o mal. Há aquele que tem vontade de fazer o mal, mas dentro dele então há aquela reflexão, é aquele diabinho e o anjinho debatendo para dizer se ele deve ou não se comportar daquela forma. Depois nós temos aqueles outros que pensam em fazer o mal, mas ele então se contém. Ele sabe que é errado, ele tem vontade de fazer, o que é o que acontece na maioria das vezes com todos nós. Nós temos vontade de ter ali determinados tipos de comportamento, mas a gente diz, eu não posso fazer porque eu sei que é errado. Depois nós temos aqueles que simplesmente não pensam no mal. Ele sequer cogita fazer o mal, porque ele já conseguiu ascender nessa escala evolutiva. Então, desde aquele que nem sequer cogita o mal, que é o espírito verdadeiramente evoluído, como é trazido para nós aqui por Chico. Há aquele espírito que age no mal por uma tendência natural, nós temos ali uma distância grande no processo evolutivo. E será então através das diversas reencarnações, será então através de expiações para poder corrigir o passado, que vem como parte do seu aprendizado, através das provas de caráter que ele vai sofrendo, para poder ali fortalecer o seu caráter, fortalecer os seus valores, os seus princípios. Para que então, num determinado momento, ele vá deixando essas ferramentas de transformação, essas ferramentas evolutivas, para simplesmente viver, né, dentro daquele padrão que ele já alcançou. E ele coloca também, né, chegaremos a este nível afastando as más intenções que surjam em nosso espírito, para que, além de não se darem nunca ações concretas, esse gênero de pensamentos enfraqueça até desaparecer por completo. Então essa é a fórmula que o Chico traz para nós, para que possamos nos tornar espíritos verdadeiramente evoluídos. Nós precisamos então afastar as más intenções que surjam em nossa mente. Porque, além delas não se tornarem concretas, esse tipo de comportamento, né, de conter essas tendências negativas, tendem a desaparecer, a enfraquecer até desaparecer por completo. E esse é um trabalho que ele coloca. Convém lembrar que esse exercício é individual e que não se deva nunca impor normas de conduta a outras pessoas ou povos, pois a cada nível evolutivo corresponde um padrão de conduta adequado. O verdadeiro ensinamento é o exemplo. Então, resposta importante do Chico falando sobre esses diversos comportamentos. É claro que na pergunta que foi feita, foi falado sobre infidelidade entre esquimós e indígenas, né? Mas nós temos vários outros tipos de comportamento muito comuns na nossa sociedade. Por exemplo, né, nessa época de pandemia, quando o indivíduo sai sem qualquer tipo de proteção, esse comportamento, como nós percebemos, é um comportamento muito antiético. E também imoral, porque moralmente a sociedade deve se proteger. Mas pelo fato de nós não termos ainda esse comportamento estabelecido, ele depende dos valores individuais. Cada indivíduo tem ali na sua consciência a ideia, né, a tendência para determinado tipo de comportamento. Aí nós temos jogar papel na rua, furar fila, praticar um crime. Eu me recordo de uma passagem, de uma situação que foi vivida lá na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. A gente lembra, né, que ali todo o Reino Unido, ali, né, a ilha, de modo geral, da Grã-Bretanha, ali do Reino Unido, ela ficou isolada pelos nazistas, né, já que eles não conseguiam invadir, eles criaram um sistema de sufocar a ilha para que ela pudesse, então, enfraquecer por falta de recursos. Então, um dos grandes desafios era exatamente levar mantimentos, levar suprimentos para aquela ilha, né, com os submarinos afundando cargueiros,
aviões, etc. e tal. E ali então teve uma passagem em que eles precisavam de um controle muito rígido da distribuição de alimentos. Então o pão era distribuído, cada indivíduo tinha direito a apenas um pão, cada indivíduo tinha direito ali a apenas um pedaço de bife, né, um bife apenas, um pedaço de carne, e assim vai. E aí então num determinado momento, né, houve ali um questionamento, porque o indivíduo ele poderia, por exemplo, levar o bilhete dele de controle e pegar um pedaço de carne, e depois pegar um outro bilhete e ir lá e pegar um outro pedaço de carne. E aí foi questionado, ele dizendo, olha, mas eu poderia trazer aqui um outro bilhete e pegar um outro pedaço de carne e ninguém ia saber. Isso um estrangeiro perguntando. E aí então o inglês disse assim, olha, você até poderia fazer isso, mas o inglês não faria. Então mostra que moralmente aquela sociedade estava comprometida com aquela situação tão difícil que eles estavam vivendo, de racionamento, de guerra. Mas um indivíduo que não fizesse parte daquela coletividade poderia ter um comportamento diferente, e nesse caso um comportamento imoral. E assim a gente vai encontrando várias situações no nosso dia a dia. Cindizinha colocou, né, o espírito que age no mal por uma tendência natural está na mesma condição evolutiva que aquele que se compraz no mal. Existe uma diferença, né? A gente até já conversou sobre isso, e até mesmo aqui na pergunta que foi feita mostra isso, né? O mal está na intenção ou na ação? E aí então o próprio Kardec já respondeu, já perguntou para os espíritos, naquela questão que fala, né? Aquele que comete o erro maior é o ignorante ou o esclarecido? E a resposta foi, né, que o esclarecido é aquele que tem maior comprometimento. Porque aquele que é ignorante, ele é amoral, ele não tem ainda uma noção do comportamento, dos valores da sociedade, e ele age de acordo com suas tendências. Agora há aquele que viola o mal, então o amoral é aquele que não tem um entendimento ainda. Ele age por uma tendência natural, mas não necessariamente planejando fazer isso, é parte do seu comportamento. Então, o amoral é aquele que não tem entendimento. O imoral é aquele que infringe a lei. É aquele que viola as normas de conduta da sociedade. Aquele que se compraz no mal, por exemplo, aquele que sabe que está errado e mesmo assim ele continua fazendo, esse acaba entrando na parte mais crítica. Por isso, o que Kardec perguntou aos espíritos foi, né, o canibal e um esclarecido. Quem comete o erro maior? Ele colocou o esclarecido. Porque o canibal ele faz isso como parte da sua cultura, parte da sua tradição, mesmo que ela seja primitiva. Agora, aquele que é esclarecido sabe que está errado. Então, essa é a diferença de um para outro. O Dudu colocou, né, o mal que premedita, esse é imoral. Ou seja, né, aquele mal que você começa a elaborar, você começa ali a criar estratégias para você não ser pego. Você percebe que essa premeditação, todo esse processo que o indivíduo vai elaborando nos seus pensamentos, no seu mundo íntimo, para a realização, isso é imoral porque infringe as normas da sociedade. Então nós temos até assim situações que são bastante delicadas. Como, por exemplo, o indivíduo que vai a uma feira, vai ao mercado e rouba um alimento porque a sua família está passando fome. Ele sabe que é errado, mas ele tem esse tipo de comportamento tomado pelo desespero. Mas há aquele que nós conhecemos, por exemplo, né, como crime de colarinho branco, que envolve, né, o mundo empresarial, o mundo político, e o próprio nome fala, né, colarinho branco, por quê? Porque é o tipo de roupa que o indivíduo veste, paletó, gravata, né? Então esse colarinho branco mostra o papel do executivo. Ele já tem os recursos, mas ele quer muito mais. Então os dois praticaram um crime. Os dois roubaram, nesse caso, nos indivíduos que cometeram esse ato. Mas qual é o peso exatamente que nós vamos colocar ali perante os valores da sociedade? Então, me lembro até de um homem que ele roubou alguma coisa do mercado. Né? São políticos, empresários, né? Qualquer pessoa que trabalha como executivo. Né? Então, nós temos ali, né, governantes, né, etc. Então teve um homem que ele furtou, né, um alimento aqui em São Paulo, e ele estava realmente desesperado. Isso virou notícia de jornais por aqui.
Depois, então, que ele foi preso, começaram, então, a fazer ali um julgamento, uma análise e tudo mais, e aí os policiais fizeram uma vaquinha e levaram uma cesta básica para a casa dele, mostrando ali, né, a solidariedade daqueles homens, percebendo o desespero que ele tinha entrado, que ele tinha caído. E foi errado perante os valores da sociedade, sim. Mas aí nós temos atenuantes e agravantes, que acontecem não apenas no comportamento dentro de uma sociedade, até mesmo envolvendo também a questão da existência de um indivíduo durante a sua encarnação. E esses atenuantes e agravantes vão ali ter o seu peso na sua consciência naquilo que se refere ao planejamento de uma existência futura. O indivíduo praticou o mal, mas qual foi a sua motivação? E aí nós vamos entrar na mesma situação que nós já conversamos em temas polêmicos, né, com relação ao suicídio, com relação ao aborto, com relação à pena de morte, com relação à eutanásia. São temas que a filosofia e a sociologia discutem hoje com muita intensidade, mas o interessante é perceber que a tendência, né, das respostas apresentadas por cada escola depende do lugar onde ela vive, depende do país onde ela se encontra, dos valores de cada sociedade. Você falar em pena de morte para uma sociedade acostumada com isso, você pode até ter pessoas que eticamente, individualmente, ela tem ali uma ideia diferente. Ela pode não aceitar. Mas a partir do momento que acontece, o pessoal aceita e pronto. Então, a nossa vida em sociedade, ela é realmente bastante complexa e ela se torna cada vez mais difícil a partir do momento em que a sociedade vive sem referências. Quando você não tem ideia, você precisa ter um bom comportamento, mas qual é o bom comportamento? Qual a sua referência de bom comportamento? Então nós tivemos, né, hoje, por exemplo, no ambiente religioso, nós temos, né, Jesus como a maior referência, nós temos outros nomes que foram grandes referências em outras religiões. Então você escolhe um modelo e a partir desse modelo e guia, como a própria resposta, né, das 625 do Livro dos Espíritos, esse modelo e guia que será a sua referência de conduta. E quando você não tem? Aí cada um age de acordo com sua consciência e essas consciências individuais formam então esses valores morais coletivos, em que todo mundo se comporta da mesma forma. Me lembro de alguns anos, uma mensagem que circulava, na época era no Orkut, na época era nos e-mails e tudo mais, né, que na Suécia, na empresa Ericsson, então as pessoas que chegavam de carro, né, e chegavam mais cedo, eles iam estacionando nas beiradas do estacionamento, não colocando o carro logo próximo à entrada do edifício. E aí então o estrangeiro foi para lá, pegou o seu carro e colocou logo na porta, assim, e falou, nossa, tem uma vaga logo na entrada do prédio. E aí então a discussão toda ficou, né, mas poxa vida, por que vocês não põem o carro aqui perto? Aí a ideia é, nós estamos acostumados a, quando alguém chega muito cedo, você pode pôr o carro distante, porque você pode caminhar com calma até chegar no prédio. Agora, para aqueles que chegam mais em cima da hora, os espaços mais próximos facilitam a pessoa chegar logo no horário. Enquanto que, por exemplo, aqui no Brasil nós temos diferentes, né? Você sempre vai colocar o carro no lugar mais perto, mais cômodo para você. Não quer dizer que a Suécia seja o país perfeito. Eles também têm ali os seus equívocos comparado, né, com o nosso, dentro dos nossos valores. Mas para a gente perceber que nós temos ainda muitos comportamentos que são questionáveis, comportamentos que são louváveis, de acordo com as culturas, né, com os costumes e tradições de cada povo. Então, essa referência que nós precisamos ter é o que vai facilitar ali a nossa melhor conduta. Então, nós entendemos, né? Pois é, então, não cheguei a ver não, Dudu. Né? Mas cada sociedade, mesmo os países nórdicos, tem ali, né, as suas dificuldades, né, de ajustes também perante outros valores. Né? Mas, enfim, essa é a ideia, então, que nós colocamos a respeito de costumes e tradições. Próxima pergunta simplesmente complexa. Deus. Foi feita a pergunta por Chico. Como podemos compreender Deus?
A resposta. Kardec ensina sua série de perguntas aos espíritos questionando sobre o que é Deus. E a ele é feita a seguinte afirmativa: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questionando quando o homem compreenderia a divindade, responderam-lhe: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, para a gente poder falar sobre isso, né, eu me lembro que eu fiz até uma exposição num grupo espírita de uma amiga, que eu falei exatamente sobre Deus. Né, me foi colocado, olha, o tema que você vai abordar vai ser sobre Deus. E eu fiquei pensando, né, o que nós vamos falar sobre Deus? O que eu posso falar sobre Deus se o meu entendimento ele é tão limitado quanto dos outros? Mas aí me veio uma ideia não de falar sobre Deus, mas de mostrar como as pessoas veem Deus. E aí eu fiz uma seleção, né, uma coletânea, de várias imagens a respeito de cultos religiosos pelo mundo afora. Aí eu mostrei, por exemplo, né, aquele momento tão especial onde tem ali a celebração lá em Meca, onde uma quantidade enorme de pessoas vai até lá para poder fazer ali a sua homenagem a Alá. Peguei a foto de um culto que foi feito ali na Praça de São Pedro, no Vaticano, onde mostrava ali uma quantidade enorme de fiéis se apresentando ao Papa, que era representante de Deus. Mostrei ali um grande festival religioso na Índia, com uma quantidade assim absurda de gente, colocando ali, né, com as suas melhores roupas, dentro daquela cultura, daquela tradição, os seus rituais, segurando velas, tomando banho no rio Ganges, né, que é um rio sagrado. Coloquei ali fotos de pessoas, de judeus, no Muro das Lamentações. Coloquei foto de um grupo de candomblecistas fazendo ali as suas homenagens dentro de um culto. Coloquei um grupo de espíritas, né, e nessa foto, mais interessante, era exatamente ali embaixo do abacateiro, junto com o Chico. E aí o questionamento que eu deixava para eles não era assim para a gente pensar no que é Deus, mas para a gente compreender que cada um de nós tem uma visão de Deus muito particular, de acordo com os costumes, por exemplo, como foi apresentado anteriormente, de acordo com os costumes de cada lugar, a partir da interpretação, a partir da educação religiosa, ou muitas vezes a educação materialista, como acontece, por exemplo, em países nórdicos, onde ali a questão da religião ela acaba não ficando num plano muito destacado. Mas percebemos que todas essas práticas religiosas, para fazer com que esses fiéis das mais variadas linhas espiritualistas se voltassem para Deus, é exatamente para a gente poder perceber que todos nós entendemos Deus de uma perspectiva diferente. Entendemos Deus de acordo com o entendimento e a educação que nós temos, e mesmo assim, dentro de uma mesma sociedade, cada um se apresenta num grau evolutivo diferente. Porque nós vamos fazer uma interpretação diferenciada. Então, em vez de pensarmos Deus, a pergunta é como nós entendemos e como nós nos sentimos nessa aproximação com Deus. Aquela imagem de que Deus se encontra no alto de uma montanha. Cada pessoa vai encontrar um caminho particular para poder chegar até lá em cima. Mas não quer dizer que o meu caminho seja melhor, seja o certo e o do outro errado. Uns escolhem caminhos mais fáceis, outros escolhem caminhos mais difíceis, mas todos desejam chegar no topo. E isso deve ser respeitado. Dudu trouxe para nós, né, Deus é a igreja que cada um tem dentro de si, não importa qual seja a linha religiosa. E aí cabe a cada um de nós, né, fazer com que essa igreja dentro de nós seja bem cuidada, seja bem, né, bem organizada, bem limpinha, para que nós possamos cuidar da nossa relação com Deus. Então, a gente vê como é complexa e muitas vezes a gente procura sempre um caminho mais difícil de explicar aquilo que para nós ainda é inexplicável. Principalmente nós espíritas, né, quando nós vemos essa primeira pergunta, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Eu sempre brinco com vocês que a gente decora essa resposta como se essa fosse a solução, como se fosse resolver todos os mistérios do universo.
E, na verdade, a gente simplesmente entendeu que Deus é o máximo do máximo do máximo, só que a nossa inteligência não consegue chegar nesse lugar. Por isso, então, cabe a gente olhar para dentro de nós, aprender com as outras pessoas, cada um tendo o seu comportamento, que a gente vai conseguir perceber o que Deus, né, o efeito da nossa crença em Deus, provoca em cada pessoa, provoca em cada comunidade, em cada coletividade. E certamente, né, aquele que é o mais esclarecido terá uma interpretação melhor, isso é óbvio. Mas por isso porque aqueles que são menos esclarecidos, muitas vezes fazem com que Deus se transforme em sua imagem e semelhança. E não que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aí nós minimizamos Deus em vez de nos exaltarmos, nos elevarmos. Então, né, essa aí, como podemos compreender Deus? E aqui então coloca, né, nessas duas respostas do Livro dos Espíritos, dizendo, né, que quando nós não estivermos mais com o espírito obscurecido pela matéria, e esse obscurecido pela matéria significa não apenas estarmos encarnados, tirando, né, a nossa visão mais ampla a respeito da nossa espiritualidade, mas fala também dos nossos caprichos, que muitas vezes estão voltados para o mundo material, o mundo das sensações, o mundo dos prazeres. Quando nós formos, então, nos elevando, formos nos sublimando, aí sim a gente vai conseguir alcançar um pouco mais desse melhor entendimento. Próximo tema, vamos lá? Divulgação da doutrina. Pergunta bem interessante, né? Como a doutrina vê o espiritismo na forma com que vem sendo abordada nas novelas? Esperamos que os meios de comunicação possam tratar as noções de vida espiritual conforme ela o é, buscando esclarecer verdadeiramente o grande número de espectadores quanto à realidade das influências dos chamados mortos nas nossas vidas terrenas e sobre a continuação da vida após a morte do corpo físico. Esse é particularmente um tema que eu gosto muito, né? Até porque vocês se lembram, né, que eu fiz aquele estudo todo do espiritismo na mídia, e eu acabei então tendo contato, né, com as novelas, com as reportagens, com filmes, com documentários, com vários outros tipos de produção, né, na mídia de um modo geral. E isso me trouxe um prazer muito grande, mas muito mais do que o prazer de poder fazer essa pesquisa toda, me trouxe uma visão muito interessante também. Mostrando para nós, né, que não é a doutrina espírita necessariamente que está sendo abordada, embora ela tenha sido abordada diretamente por muitos desses meios de comunicação, embora de uma forma equivocada, porque queriam falar sobre o espiritismo e aí então acabavam apresentando alguns conceitos equivocados, né, ou mesmo, né, convidando pessoas que também tinham ali uma visão um pouco equivocada. Mas, de um modo geral, a ideia é do espiritualismo, né, nesse sentido de falar sobre a imortalidade do homem, falar sobre a continuidade da vida, falar sobre a reencarnação, que são temas que permeiam a nossa sociedade, aqui no Brasil, por exemplo, é da nossa cultura, da nossa tradição, tratar desses temas. Embora ali nós encontremos algumas escolas que apresentem resistência para ter essa visão, mas individualmente esses temas acabam ali alimentando as nossas fantasias, né, esse lado místico que nós temos. Mas então o que foi perguntado, né, a forma como o espiritismo vem sendo abordado. Na verdade, o espiritismo não era abordado, mas os temas espiritualistas, como eu comentei. Mas o que o Chico coloca aqui é esperar que esses meios de comunicação tratem essas noções da vida espiritual dentro da sua legitimidade, fazendo com que elas esclareçam um grande número de espectadores quanto à realidade dessa relação entre encarnados e desencarnados, das influências dos chamados mortos nas nossas vidas terrenas e também sobre a continuação da vida após a morte do corpo físico. Eu separei para vocês aqui uma relação de novelas que tratavam desse tema, com um pequeno resumo, e eu quero apresentar para vocês aqui, que eu achei bem interessante, porque a gente vai entender um pouquinho, né, para cada novela, traz ali uma tendência
para determinado tema, para determinado assunto. E nós vamos perceber que isso daqui não é necessariamente algo relacionado com o Espiritismo. Esse artigo ele é de 2018 e o tema ele é do site natelinha.uol.com.br, falando sobre novelas. Então ele diz assim: relembre 9 novelas que trataram do tema Espiritismo, assim como Espelho da Vida. Então aqui Espelho da Vida estreia no dia 25 de setembro na Globo, isso em 2018. Diz assim para nós: na noite da última terça-feira, dia 11, o Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, foi palco da festa de lançamento da próxima novela da Globo. Assinada por Elizabeth Gin, Espelho da Vida estreia no próximo dia 5, no horário das 18 horas. A autora, mais uma vez, segue a linha do Espiritismo. Percebem que linha do Espiritismo, tema do Espiritismo, na verdade são temas espiritualistas que são estudados pelo Espiritismo. Porque para você falar de Espiritismo, você tem que ter a base doutrinária. Mas a mídia, de um modo geral, fala assim, aquela novela é uma novela espírita. E traz ali, né, dentro da sua ficção, dentro da sua história, temas que são abordados pela doutrina, mas que não se apresentam daquela forma. E aí a gente vai ver aqui nessas novelas uma evolução daquilo que nós vimos no último estudo da Revista Espírita, quando Kardec fala sobre aquela druideza. Acho que é Signara a Druidreza, o nome do artigo, que ele mostra aí o livro falando sobre temas importantes, mas é um livro espiritualista, que tem passagens que tem ali uma afinidade muito grande com temas espíritas. Mas quer dizer, você falar de espíritos, falar de comunicação com espíritos, é uma novela espírita, dentro da mídia. E é isso que o Chico chama a atenção aqui. Quando ele diz, esperando que a mídia esclareça de fato as pessoas sobre a realidade do mundo espiritual. Mas vamos lá. A autora, mais uma vez, segue a linha do Espiritismo para contar uma história de amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Questionada, ela afirma que deseja passar 2 lições. A de que o tempo passa muito rápido, por isso devemos aproveitá-lo da melhor forma possível, e a de que tudo o que fazemos tem consequências, seja nesta ou em outras encarnações. Então, aproveitar bem a nossa encarnação, e esse aproveitar significa adquirir, né, ou desenvolver valores para que nós possamos ali viver a nossa existência de uma forma proveitosa, e o que fazemos nessa existência vai repercutir depois, seja nessa ou em outra encarnação. Ainda de acordo com Jim, a ideia para a nova novela surgiu quando ela ainda estava escrevendo Além do Tempo, de 2015, outro grande sucesso da autora. Temas espíritas sempre chamam a atenção do telespectador. Aqui a gente lembra que a pergunta feita ao Chico foi em 71. E eu procurei aqui rapidamente, né, não tive tempo de fazer uma pesquisa mais profunda, nem mesmo no meu material, e eu não vi alguma novela, não achei, se vocês acharem, por favor, pesquisem, alguma novela que tenha surgido antes de 1971 com esse tema. Então eu vi, por exemplo, né, em 1975, o Astro, que ele foi regravado e passado ali, né, nessa década, né, já nesse novo tempo que a gente está vivendo. Se vocês acharem alguma coisa, coloquem para nós aqui alguma novela antes de 1971, só para poder ilustrar aqui. Mas continuando, vamos lá. Relembre outras 9 produções que tinham a doutrina como foco principal. Sétimo Sentido, 1982. Na trama de Janete Claire, a paranormal Luana Camará, que era Regina Duarte, retorna ao Brasil com a identidade da atriz italiana Priscilla Capricci, já falecida. Tomado pelo espírito da atriz, seu corpo sofre grande transformação e, de repente, ela, que era uma moça doce e tímida, se mostra extrovertida e sensual. Luana tem um romance com Rudy, que era o Carlos Alberto Richelli, que é meio-irmão de Tião Bento, Francisco Cuoco. No meio da história, Priscila o seduz e ele acaba se casando com Luana. Estão falando aqui sobre influências espirituais, né? Porque
Então aqui, ó, tomado pelo espírito da atriz. O corpo sofre grande transformação e modificando também a sua personalidade. De Quina para a Lua, 1985. Novela de Alcides Nogueira. José João Batista Milton Moraes morre atropelado logo depois de ganhar na loteria, e o cartão premiado é enterrado com ele, para desespero da família, que passa por problemas financeiros. De repente, Angelina, Eva Vilma, esposa de Zezão, como era chamado o falecido, tem uma visão com o marido dizendo que o bilhete está no bolso de seu paletó e decide desenterrá-lo. Ao abrir o caixão, a família vê o corpo do falecido apenas de cueca e deduz que o mesmo foi roubado. O espírito de Zezão consegue permissão para retornar à Terra na companhia do anjo Clovis, José Dumont, para proteger seus familiares que, a essa altura, iniciam uma busca pelo bilhete premiado. Quer dizer, imagina a comédia que foi essa novela, né? Fala sobre a comunicação com os espíritos através do pensamento, através dos sonhos. Fala para nós aqui sobre o espírito acompanhado de um mentor espiritual, protegendo a família, influenciando as pessoas também. Próxima, Sexo dos Anjos, 1989. A trama de Ivani Ribeiro é o remake de O Terceiro Pecado. Esse aqui então, ó, esse aqui que eu falei para vocês que eu não achava, acabei de achar. O trama de Ivani Ribeiro é o remake de O Terceiro Pecado, escrita pelo mesmo autor em 1968 e exibida pela TV Excelsior. Contava a história do anjo Adriano, Felipe Camargo, que foi enviado à Terra pela morte vivida por Bia Saidio, para buscar Isabela Garcia. Apaixonado pela moça, ele oferece em troca a vida de Ruth, Silvia Buarque, irmã má de Isabela, mas a morte não aceita. Porém decide dar mais uma chance à jovem, que só pode cometer 2 pecados se quiser continuar viva. Então aqui a gente vê também toda a fantasia em torno desses temas espiritualistas. A Viagem, 1994. A novela é considerada a obra mais fiel à doutrina de Allan Kardec. Escrita por Ivani Ribeiro em 75, a primeira versão foi exibida pela extinta TV Tupi e a segunda, em 1994, pela TV Globo. Na trama, Alexandre Guilherme Fontes se envolve em um assalto que acaba terminando com a morte de um inocente. Vindo de uma família de classe média alta, ele foge do flagrante, mas é entregue à polícia pelo seu irmão Raul, Miguel Falabella, e o cunhado Theo, Maurício Matar. A irmã mais velha do rapaz, Diná, Cristiane Torlone, promete que irá provar sua inocência. Para isso, ela tenta contratar o melhor criminalista da cidade, Otávio Jordão, Antônio Fagundes. Só que o advogado era amigo da vítima e decide ajudar na acusação. Alexandre recebe pena máxima, é preso e acaba cometendo suicídio na prisão. Antes de morrer, ele jura se vingar dos 3 que o colocaram na cadeia. Então seu espírito retorna à Terra e começa a atormentar Raul, Theo e Otávio. Eu acho que o vale a pena ver de novo, né? É o vale a pena ver, rever e rever de novo, né? De tanto que já passou essa novela, e cada vez que passa, essa novela tem sucesso, tem um grande público, né? Pois é. Então, inclusive, está sendo reprisada, né? Depois nós temos aqui 1996, Anjo de Mim. A trama de Walter Negrão contava a história de Floriano Ferraz, Tony Ramos, um cético escultor atormentado pela visão de uma mulher morrendo na sua frente. Olha só aí quando a gente fala sobre, né, a ideia da clarividência, né? Então ele fica vendo ali a mulher morrendo. Ele decide buscar a ajuda de um psiquiatra e inicia um tratamento de regressão. Assim descobre que em 1880 ele era um tenente chamado Belmiro, vivia em Petrópolis e era apaixonado por Valentina, Carolina Casting, uma jovem que morre nas mesmas condições em que aparece para ele
mas antes de partir marca um encontro com o amado em uma mansão nos dias atuais. A descoberta muda a vida do escultor, que decide morar na cidade fluminense na esperança de reencontrar seu amor do passado. Então aqui clarividência, reencarnação, regressão de memória. Alma Gêmea, 2005. No folhetim escrito por Valcir Carrasco, Luana, Liliana Castro, morre com um tiro e seu espírito reencarna em Selena, Priscila Fantin, descendente de Índia, que anos depois conhece Rafael Eduardo Moscovis, um botânico, cultivador de rosas, que perdeu o gosto pela vida depois da morte trágica da esposa. Os dois se apaixonam assim que se conhecem, mas além das diferenças sociais, para que este romance dê certo, eles vão ter que lidar com Cristina, Flávia Alessandra, prima da falecida Luana, a quem sempre invejou por também amar Rafael. 2006. Páginas da Vida. Na novela de Manuel Carlos, a estudante Nanda, Fernanda Vasconcelos, engravida durante um intercâmbio no exterior. Abandonada pelo rapaz, ela retorna ao Brasil grávida de gêmeos e dá à luz a um casal. A jovem morre durante o parto e sua mãe, Marta Lília Cabral, rejeita a neta que tem síndrome de Down. Enquanto que o menino Francisco, Gabriel Kaufmann, é criado pelos avós maternos, Clara Joana Marcazel, ou Bocarzel, é adotada pela médica Helena Regina Duarte. Nanda retorna em forma de espírito para zelar pelas crianças e aproximar os irmãos. Depois, 2014, Alto Astral. Escrita por Daniel Ortiz, contava a história de Kaique, um rapaz com dons especiais desde criança. Visto como louco pelo irmão Marcos, na fase adulta ele se torna médico e tudo faz sentido quando conhece Catilho, um guia espiritual que retorna à Terra para avisar que os dois têm uma missão a cumprir para se redimirem de um erro cometido na vida passada. Aqui mais ou menos, né, a relação que nós vemos em espírito e encarnado que juntos têm uma missão médica. Né? Contam a história, por exemplo, né, do próprio Dr. Fritz, que tinha sido um médico na Primeira Guerra Mundial, que agora reencarna para dar continuidade, para se redimir do passado, né, segundo contam. Além disso, Kaique é atormentado pelo rosto de uma desconhecida que o persegue desde a infância. Um dia, durante uma viagem, ele conhece Laura. Depois de uma noite juntos, eles se apaixonam e a jovem, que está de casamento marcado com outro rapaz, decide acabar o noivado para viver esse grande amor. É aí que o médico descobre que a moça, a mesma dos desenhos que faz desde menino, é noiva do seu irmão e sua alma gêmea. Então a gente vê, né, filmes, novelas com temas espíritas. E aí surge para nós aqui uma alma gêmea. E acabando aqui, Além do Tempo, 2015. Assinada por Elizabeth Gin, a trama contava a história de Lívia e Felipe, que se apaixonam assim que seus olhos se cruzam. Mas a diferença de classes e influências externas tornam esse amor impossível. Dividida em duas fases, a primeira termina com o casal morrendo afogado, enquanto fazem juras de amor eterno. 150 anos depois, Lívia e Felipe se reencontram, a atração é imediata e novamente os dois vão ter que lutar para dar chance a esse amor. Então aqui nós vimos 9 novelas que tratam, né, segundo aqui o tema, que diz assim para nós, relembre novelas que trataram do tema espiritismo. Então o que o Chico coloca em 71, ele é absolutamente atual para essa pergunta que foi feita, né? Como a doutrina vê o espiritismo na forma que vem sendo abordada nas novelas. E aí o Chico responde, só para a gente lembrar. Esperamos que os meios de comunicação possam tratar as noções de vida espiritual conforme ela o é. Então, essa é a esperança que ele tinha. Buscando esclarecer verdadeiramente o grande número de espectadores quanto à realidade
das influências dos chamados mortos nas nossas vidas terrenas e sobre a continuação da vida após a morte do corpo físico. E aí, então, né, também todos os desdobramentos, né, quando a gente fala nessa influência, obsessão, os espíritos protetores, né? Então, se tudo começou como livros inspirados, ou mesmo livros mediúnicos na época de Kardec, o tempo foi passando, vieram os romances do Chico, né, também na base de livros, depois começaram as novelas, que foi uma própria evolução da nossa cultura, saindo daquilo que era novela e passando a ser teledramaturgia. Depois das novelas, vieram então ali os teatros, depois veio também o cinema. Então, como parte da evolução da nossa cultura. E esse tema continua seguindo, né? Nós tivemos recentemente, por exemplo, o filme Soul, né, da Disney, que fala sobre, né, a vida no mundo espiritual, ali trazendo, né, algumas ideias que são mais inspiradoras relacionadas com a doutrina e outras ideias que são bastante fantasiosas. Mas a gente vê que o tema espiritualismo vem sendo abordado com bastante frequência e levando para as pessoas essa ideia de realidade do mundo espiritual diferente dos dogmas tradicionais, que geralmente as religiões passam. Próximo tema, vamos lá, para a gente finalizar. Bom, aqui vai falar sobre doação de órgãos. E vamos lá, vamos a ele. Pois é, então, o cinema, né, no caso do Soul, é a parte do cinema, e nós tivemos vários filmes, e essa parte de filmes, Dudu, ela traz para nós ao mesmo tempo que traz para nós uma ideia bastante motivadora, de perceber, por exemplo, né, que o mundo espiritual vem sendo abordado, nós percebemos que as fantasias, principalmente de filmes de terror, fazem muito mais efeito do que os filmes que falam de uma realidade mais próxima do plano espiritual. Né? No caso aqui do Brasil, nós tivemos Nosso Lar, nós tivemos também Os Mensageiros, mas aí a gente acaba esbarrando, né, numa questão de qualidade da produção, numa questão de investimento para fazer com que os filmes sejam bem produzidos, né? Então a gente vê filmes que são bons, né? Então tivemos, por exemplo, o Nosso Lar, depois Os Mensageiros, o filme dos Espíritos, um filme bem fraquinho, com uma produção bem limitada, né? Me lembro até da entrevista com o diretor, que ele falava assim, olha, éramos nós que pegávamos o carro para levar o equipamento e tal. Então, assim, uma limitação muito grande. O próprio livro Deixe-me Viver, o livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, virou também um filme, mas um filme muito simples, né? O filme dos Espíritos foi feito à base de doações. Eu me lembro que teve ali uma parte de uma pessoa, no filme, né, da história, em que um homem foi pedir ali uma esmola numa casa. Aí ele bateu palmas, a mulher foi lá, deu um dinheiro para ele foi embora. Depois, nos bastidores, aí então o diretor disse que aquele dinheiro que foi dado era o dinheiro que ele tinha na carteira, por falta de recursos. Daí então isso acaba limitando realmente a divulgação em termos de produção. Porque você pega um filme de terror, no caso, por exemplo, A Freira, que é um filme terrível, diga-se de passagem, né? Então, a vida continua. Eu falei Mensageiros, mas a vida continua. Ô Marion, obrigado. Então, que é um filme terrível, mas recebeu um grande investimento porque é o que dá no cinema. É o tipo de público que é o que interessa. Né? Então, ainda temos muito que evoluir no entendimento do mundo espiritual e, ao mesmo tempo, nas produções. Eu falei para vocês, né, de Passaporte para o Além, que a Angelina comentou que é Passaporte para o Amor, mas, na verdade, chama-se Cidade do Julgamento. É um filme muito interessante de se ver. Ghost também traz para nós ali uma realidade muito interessante do mundo espiritual. Assim como também, né, Amor Além da Vida, também é outro filme interessante. Me esqueci o nome. Como é que chama aquele filme? Daquele bombeiro aéreo que desencarnou e depois ele veio ajudar ali a mulher que ele amava. Me esqueci o nome desse filme. Que é até com Richard Dreyfuss. Qual o nome daquele filme? Era Amor Além da Vida. Era com o... me esqueci o nome do filme. Bom, enfim,
São vários filmes que são feitos que trazem para nós uma ideia aproximada. Mas um filme espírita mesmo, que nós vemos, Sexto Sentido é outro. O Amor Além da Vida é com Robin Williams, né? Mas esse outro com Richard Dreyfuss, que eu me esqueci o nome, que também é um filme muito legal, que ele era ali um bombeiro aéreo, o avião dele caiu, depois ele desencarnou e depois ele volta para ajudar ali a amada dele, né? Não, Amor Além da Vida é esse do Robin Williams, do suicídio da esposa. E depois da desencarnação dos filhos também, né? Me esqueci o nome dele agora. Os Mensageiros está no forno, né? Lembrou aqui a Didima, né? Então, me esqueci o nome, mas é um nome tão fácil. Coloquem aí, né? Richard Dreyfuss. Vocês vão ver o nome do filme ali, um filme espiritualista também. Me esqueci o nome. Minha Vida em Outra Vida também é um outro caso que a gente teve, né? Então, esse Minha Vida em Outra Vida, ele é com a... Eu tenho esse filme. Ele é com a... me esqueci o nome. É do comecinho da década de 80, que na verdade é um filme que conta histórias... Isso. Dreyfuss, exatamente, embaixador. Ela conta a experiência, né, uma experiência espiritualista que ela vivenciou. Então ela fala com a visita de um xamã, as percepções que ela teve de vidência e tudo mais. Né? Então isso é muito baseado na experiência pessoal da autora, que era um livro e acabou depois virando um filme. Né? Mas enfim, esse então fala sobre, né, todo esse universo espiritualista que a mídia procura abordar. Né? Dudu colocou, né, muitos que assistiram ao Nosso Lar estão envolvidos numa casa espírita, é o caso do centro que frequento, né? Salvo pela Luz eu não conheço, Angelina. Além da Eternidade, sim, dizia, exatamente. Então esse Além da Eternidade também fala, né, dessa questão da desencarnação e depois da influência espiritual. Nesse caso, uma influência positiva, né? Para fazer com que a amada que ficou tivesse ali segurança e se aproximasse do outro. E mostrava ali o ciúme do espírito e tal, né? Então, é bem parecido assim na mesma dinâmica do Ghost, por exemplo, né? Foi? Então dá um abraço no Brian, obrigado. Né? Então mostra para nós assim essa realidade do mundo espiritual de várias formas, mas não quer dizer que sejam certas, realmente. Né? Tá aí, obrigado, embaixador, beleza. Vamos rapidinho então aqui, só para a gente poder tratar doação de órgãos, que depois a gente aprofunda. A gente começa um pouquinho agora e se tiver, dependendo das necessidades, a gente complementa no nosso próximo encontro. Pergunta, vamos lá, mudando de página, pessoal. Se deixar, eu fico falando o dia inteiro sobre essa questão do espiritismo na mídia, porque eu adoro falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Pergunta. O que a doutrina espírita pode falar a respeito de doação de órgãos? Sabendo-se que o desligamento total do espírito pode, às vezes, ocorrer em até 24 horas e que, para a medicina, o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes. O espiritismo é contra ou a favor do transplante? Certamente a gente vai precisar de um complemento no nosso próximo encontro, porque esse tema aqui é muito complexo. Inclusive, nós temos até essa abordagem de doação de órgãos no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, que ela fala sobre temas assim diversos, né, temas polêmicos, de clonagem, de doação de órgãos, de eutanásia. É um livro muito bacana para quem quiser estudar. Tá? Então vamos lá. É bastante interessante essa colocação, essa pergunta que foi feita, porque a gente fala, por exemplo, né, que a recomendação para cremação, depois inclusive eu tenho uma história para contar para vocês sobre isso, a questão da cremação recomenda 72 horas. Né? E aqui fala que o desligamento total do espírito, às vezes, pode ocorrer em até 24 horas, e nós sabemos que pode até demorar mais do que isso, conforme a orientação de Emmanuel a respeito da cremação. Só que para a medicina, para a utilização de órgãos de pessoas que tiveram morte cerebral, quanto menor o tempo para a retirada desse órgão, melhor a preservação dele para ser utilizada no receptor. Então, como conciliar aquilo que a doutrina espírita fala para aguardar esse tempo de liberação do espírito e a necessidade da medicina de utilizar esses órgãos? O espiritismo é contra ou a favor dos transplantes? Resposta. O benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Mesmo que a separação entre o espírito e o órgão não se tenha completado,
a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia, além disso, Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviços de vários necessitados. Então vamos lá. Nós estudamos antes de ontem, ontem, que foi quarta-feira, e também na segunda-feira, nós estudamos sobre o corpo espiritual lá no livro Evolução em Dois Mundos. E ontem mesmo li para vocês aquele artigo que falava, né, sobre o perispírito e aquele caso do indivíduo que desencarnou de uma explosão, falando sobre ali o trabalho de regeneração do corpo perispiritual, depois das lesões de um suicídio provocado por uma granada, né? Então, mostrava para nós ali que o corpo perispiritual traz ali também órgãos, né? Afinal de contas, a ligação célula por célula, né? Átomo por átomo, né? Que o perispírito é ligado ao corpo físico. Portanto, o corpo perispiritual ele é uma cópia, ou melhor, o corpo físico é uma cópia do corpo perispiritual, que traz ali também os seus órgãos e sistemas, embora numa constituição diferente que para nós acaba ficando um pouco confuso. Mas, de qualquer forma, nós temos ali a constituição do perispírito. E aí, então, existe a retirada daquele órgão. A dúvida que se fica é que tipo de repercussão isso pode causar ao perispírito. E aí, então, o que o Chico coloca para nós é que, sendo um ato tão sublime de caridade, fazendo com que uma pessoa, né, que pode ter a sua vida terrena estendida a partir ali da substituição de um órgão doente, esse é um ato de grande caridade. E, portanto, os espíritos procuram fazer esse trabalho, né, utilizar esses recursos para impedir que esse tipo de situação seja, então, passado para o usuário, para o corpo do desencarnado. Porque nós temos um detalhe importante. Nós já recebemos, por exemplo, depoimentos de espíritos que passaram por autópsias. Né? Me lembro de ter lido sobre isso. Se eu não me engano, foi num livro do Chico, que a gente provavelmente deve esbarrar nesse tema, de uma jovem que desencarnou, mas ela continuou ainda vinculada ao seu corpo físico. E aí relatava, então, né, que ela sentia o gelado do mármore e o corpo sendo necropsiado. Então ela sentia os cortes no corpo, ela sentia o corpo dela sendo manipulado pelos técnicos e legistas, e isso provocava nela uma grande aflição. O mesmo tipo de efeito que provoca no caso da cremação, por exemplo, ou mesmo no caso de uma simples exumação, que é o sepultamento, quando o corpo começa a entrar em decomposição, o espírito sente todas as repercussões que acontecem no corpo físico, trazendo para ele uma grande aflição. Mas aqui nós vemos um detalhe especial, que quando vai acontecer a doação e aquele corpo, então, vai ser aberto, o órgão vai ser retirado, existe o trabalho da espiritualidade para evitar que esse tipo de sensação, de impressão, provoque no espírito algo negativo. Muitas vezes até que o espírito, a princípio, não seja merecedor. Porque tem espíritos que tiveram uma vida viciosa, moralmente falando, e aí então quando ele desencarna, ele é um espírito muito apegado à matéria, um espírito muito materializado, muito vicioso, e aí então é retirado um órgão. Mas nesse caso, o ato de nobreza da família, para a família nesse caso, nós temos ali uma espécie de intercessão para que ele sofra apenas aquilo que diz respeito a ele. E não para um ato de bondade, como é o caso da doação de órgãos, de que ele não tem culpa. Vai com Deus, Flávio. Abração, até mais. Uma situação que ele não tem culpa, quer dizer, ele não está sendo punido pela doação de órgão, pelo contrário. Isso vai trazer para ele um benefício, vai trazer para ele uma repercussão positiva. Então, no nosso próximo encontro, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vou pesquisar aqui algum material bacana para trazer para nós uma ilustração sobre essa questão da doação de órgãos à luz da doutrina espírita, para a gente poder entender um pouquinho mais. Perceber que a doutrina espírita é absolutamente a favor da doação de órgão, até mesmo não por uma questão apenas prática
de perceber que isso vai beneficiar a ciência e que isso é possível. Mas que a intenção do indivíduo ou a intenção da família é um ato de generosidade. E todo ato de generosidade traz uma repercussão positiva sobre ele ou sobre a família, beneficiando outras pessoas que têm necessidade. Mesmo que nós pensemos aqui nesse caso sobre o tempo que o espírito leva para poder se desligar do corpo físico. Lembrando que isso pode demorar um tempo. Então nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro, na semana que vem. E depois, doenças e cura. Nós temos aqui o número 1, doenças e cura número 2, doenças e cura número 3. Depois, então, temos 3 questões aqui falando sobre doenças e curas e depois falando também sobre educação mediúnica. Então, vários temas aqui para nos ajudar no nosso aprendizado, no nosso entendimento. Beleza, meus amigos? Encerrando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. É um tema muito mais... traz para nós uma instrução muito mais da vivência da doutrina espírita no nosso dia a dia, né? Mostrando ali, né, situações que nós estamos vivendo, alimentando ali, né, a nossa imaginação e a nossa